Boa noite a todos, amigos queridos, amigos do Reino Unido, amigos do Brasil e amigos de qualquer parte do mundo que está aqui nesse momento, unindo corações, está aqui conosco, se conectando nesse momento tão maravilhoso, onde nós iremos estar falando de Jesus. Não existe nada melhor do que ouvir falar de Jesus. É o alimento das nossas almas. E hoje, com grande carinho e gratidão, nós temos o nosso querido Dani. Boa noite, Dani. Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridas. Obrigado por estar aqui com vocês hoje, viu? Nós é que agradecemos. Boa noite, Elza, querida, tudo bem? Tudo bem, Ângela. Boa noite. Ok aí? Boa noite, Daniel. Boa noite, todo mundo. Alegria estar aqui com vocês. Isso, muito bom mesmo. Então, eu gostaria de apresentar o Daniel. O Daniel, ele é de Curitiba, ele é professor da PUC, e ele tem um trabalho maravilhoso, que é o Mutirão. Você pode falar para nós um pouquinho dessa ONG que tem esse trabalho maravilhoso, Dani? Daniel? Congelou, né? Não. Daniel? Nós perdemos Daniel. Aí ele entra de novo, né, Ângela? Eu disse ali. Você quer que eu fale alguma coisa enquanto ele entra, tá? Sim. Não, para explicar que a ONG Mutirão está situada na periferia de Curitiba, numa zona que hoje nós chamamos comunidade, ninguém mais fala favela, uma comunidade carente, necessária de amparo, de proteção, com muitas crianças e jovens, famílias bastante na área da pobreza mesmo, e o Mutirão está situado, então, nesse centro desse espaço, onde as crianças podem ter a oportunidade de ter a escola contraturno, vão na escola municipal pela manhã, recebe almoço, e à tarde fica na escola contraturno. Acho que o Dani entrou, não ainda? E à noite, os pais, que são catadores de papel, durante o dia eles passam, quando era possível, né? Porque com o lockdown tudo está mais complicado, porque não podem catar recicláveis, não podem vender os recicláveis, não tem como nutrir a família. Então, o Mutirão oferece cestas básicas para todas as famílias cadastradas daquela região, certo? Então, é um trabalho feito mensal para ver se as famílias já estão um pouco melhor, então você passa a ajuda para uma outra família. Então, ninguém fica sem esse apoio. Mas o estudo noturno continuou, porque é o espaço para pôr, logicamente, com 2, 3 metros de distância, então continua esse trabalho da alfabetização aos adultos, para poder enxergar o ônibus que chega, o nome do ônibus, enfim, olhar o documento, saberem se virar um pouco, não é? Aí chega o Daniel novamente. Pronto, Daniel. Okay. Tá melhor? Vocês conseguem me ouvir? Lá, por causa da chuva muito forte aqui em Curitiba, né? Especialmente aqui no bairro, uma chuva muito forte, a internet foi sumindo, né? Eu cheguei bem mais pertinho do modem. Estamos aqui na cozinha da ONG, né? É a cozinha onde o pessoal prepara os alimentos, então o alimento aqui do corpo será hoje nosso alimento da alma. Assim espero, meus anjos. E será assim, olha as vibrações nos alimentos aí. Maravilha, maravilha. A sua mãe já fez a apresentação, já nos falou sobre o mutirão, desse trabalho tão nobre e maravilhoso. Depois, Elza, se você puder, coloca aqui para a gente no chat, como, se a pessoa quiser fazer doação, como que ela pode, se tem uma conta que as pessoas podem, vamos colocar aqui, porque é um trabalho que realmente merece apoio de todos nós, né? Porque a gente sabe que tem muita fome, tem muita miséria, né? Sim. Não é? Então, Daniel, eu passo a palavra para você.
Obrigado. Você estará hoje falando sobre Jesus, pensamento, como que é o título da palestra que eu já... Modelo e guia. Jesus, modelo e guia da humanidade. Verdade. Isso mesmo. Então, eu vou pedir ajuda para a mãe passar os slides, mãe, que estão aí, para as pessoas poderem acompanhar. Isso. Bom, vamos voltar ao passado aqui, na nossa imaginação. E já usando expressões da própria Joana de Ângeles, o espírito guia de Divaldo Franco, e cuja trajetória de vida é em si todo um conjunto imenso, infinito de aprendizados. Ela o chama de astro-rei. Jesus é nosso astro-rei. A primeira reflexão nesse sentido é que quando ela usa isso nas mensagens, nós vamos permitir ler algumas daqui a pouquinho, trechos da mensagem de Joana de Ângeles específica, né? Astro-rei significa o nosso Sol aqui no sistema solar, né? É ele que ilumina e permite a vida em todo o sistema e atingindo até tentáculos, até para fora do sistema, quando a gente imagina que cada sol, cada estrela também interage com outras que estão distantes, todas, segundo o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, atraídas, né, entre si pela força da gravidade, que é uma força divina, o que nossa ciência lê como uma força da física, que atrai as coisas, que aproxima as coisas, né? Que gera um laço. Então, estas situações todas têm o seu relacionamento, que vem de laço, né? A comunidade espiritual é muito mais vasta do que a gente pode imaginar. E o Sol, ele é uma estrela perfeita no sentido de ser estável. Se ele não fosse estável, tivesse de quando em quando grandes explosões estelares, não havia como ter vida aqui. Esses jatos solares trazidos pelo vento solar acabariam por ferir a nossa atmosfera, ferindo a camada de ozônio e permitindo que os raios ultravioletas entrassem na nossa faixa de vida, aqui cada um nas suas cidades, e nós não teríamos condições de viver este tipo de vida se não fosse a estabilidade do Sol. Então, ela faz uma comparação para lá de infinita, quando compara que Jesus é não somente o espírito guia da humanidade, e essa humanidade é um sistema solar, outros sistemas, a dimensão do alcance dele, a gente nem sabe com exatidão, em função desses laços com outras comunidades, quem sabe com as Pleiades, como diz Divaldo Franco nos livros mais recentes, né, da estrela de Alcione, que andam reencarnando por aqui, segundo ele, em suas palestras. Então, nesse sentido, Astro-Rei abre essa reflexão com um segundo tema, filho deste primeiro, que quando está um dia nublado, a gente não vê o sol, mas ele está lá, estável, pronto para a gente. Não é ele que se distanciou da gente, é a gente que se distanciou dele, no sentido de que as nuvens são a formação do nosso planeta, e não tem nada a ver, a culpa não é do sol, por um dia nublado que está brilhando menos, ou um dia chuvoso, né, que está brilhando menos. Ele continua lá. E esta metáfora, né, nos leva a imaginar essas nuvens como sendo os nossos problemas, as nossas ansiedades, né, os nossos temores, as nossas viciações, nossos pensamentos negativos, nossas atitudes que não fazem bem a ninguém, pelo contrário, fazem mal às pessoas, fazendo mal a nós próprios primeiro. Esse é um conjunto de nuvens pesadas que a gente coloca e que escurece essa relação com o astro-rei. Mas ele está lá e sempre estará. Nesse sentido, comparando com o próprio Jesus, sendo ele o próprio sol, nessa metáfora bonita, quase poética, ele sempre vai estar. Ele sempre dará uma chance para a gente recomeçar e aprender algo novo. Isso não significa algo que não seja educativo, que a pessoa pode errar tantas vezes e ter sempre as mesmas condições de acertar. As condições vão mudando, pois quando algo não dá certo de uma maneira, quem sabe de outra maneira dá certo. Na educação é assim. Quando você ensina as crianças mais de perto, você vê que algumas delas aprendem de um jeito, outras preferem um outro jeito de aprender. Há uma história interessante nisso.
que há muitos anos, décadas atrás, nos Estados Unidos, havia uma menina na escola, uma aluna das pequenas, que era muito agitada. Se mexia, atrapalhava a turma, os professores o tempo todo. E naquela época, pelo desconhecimento, ela foi chamada, a família foi chamada, dizendo que a filha era uma pimentinha e não aprendia as coisas. E tinha algo de errado com ela, tinha que levar no médico. A família levou no médico. O médico examinou, deixou a menina para fora da sala um pouquinho, numa porta de vidro, e conversou com a mãe. E ficou um tempo conversando com a mãe e olhando a menina. Passou o final da sessão, o médico disse para a mãe: a sua filha não tem problema nenhum. Não tem problema de aprendizado nenhum. É que a sua filha é uma dançarina. Uma criança de 8, 9 anos de idade. Ela é uma artista. Ela aprende diferente. Ela não consegue ficar concentrada num quadro com letras repetidas. É um esforço a mais que ela tem que fazer. A cabeça dela é muito imaginativa, muito criativa. Ela vai muito mais longe que as outras crianças. E isso tem como consequência, às vezes, não aprender na mesma velocidade, na mesma sala com 30, com 50 pessoas. Essa é a história de uma das maiores bailarinas americanas, que era uma senhora hoje já bem de idade, e que fundou balés pelo país inteiro. Era essa criança, tida antes como adoentada. Então, a educação, às vezes, é mudar de postura. Numa reencarnação, a gente pode sorver o aprendizado da riqueza e errar muito. E em outras, vir sem absolutamente nada. Luta, nunca tem dinheiro, não consegue. Por quê? Para aprender a empreender, a valorizar os talentos, a multiplicar os talentos, que também é uma passagem de Jesus. Então, essa introdução mais longa que fizemos foi da expressão astro-rei, dessa metáfora de que o sol que nos ilumina, nos dá uma vida estável, é o Jesus que nos ilumina e está sempre à disposição da gente, não importa o quanto a gente erre, quanto infeliz a gente seja, as condições só vão mudando, né, para que a gente possa aprender de maneiras diferentes, em etapas diferentes. Por isso a doutrina espírita tem, na reencarnação, como está no Evangelho, né, a segunda palavra do alfabeto divino, depois da primeira, que é amor, né, porque ela rompe os limites, né, da vida, e a gente imagina que tem toda uma eternidade para aprender e para um dia ser como é o nosso modelo guia, que é Jesus. Bom, essa mensagem está ali embaixo, psicografada por Joana agora alguns anos atrás, ela comenta, nós trouxemos alguns textos. Jesus, diz ela pela psicografia de Valdo Franco, né, é um modelo irretocável a seguir. O modelo irretocável a seguir é sempre Jesus. Como cremos, e Allan Kardec já nos ensinou. Na modesta região da Galileia, que padecia sob o guante de muitos preconceitos, ele optou pelos pobres e oprimidos, elegeu os mais degradados, a fim de reabilitá-los e lhes proporcionar os meios de sonhar e conseguir felicidade. Então, a gente vai imaginando que aqueles anos onde Jesus não é conhecido, que é da sua infância até os 30 anos, ele fez muitos milagres e dizia às pessoas, nas fontes esotéricas, as lendas dizem respeito a isso, mas são lendas muito reais, muito factíveis, né? Nessas situações, ele dizia, não é hora ainda de espalhar a notícia, para que não viesse as pessoas atrás de alguém que curava, né? Como aconteceu quando ele anunciou o seu messianato. Ele tinha a mediunidade, tinha os poderes, né? Tanto que Bodas de Canaã, no casamento, que é antes do início da tarefa dele, propriamente dita, antes da escolha dos discípulos, no milagre da transformação da água e do vinho, e a mãe dele pedindo como se já soubesse que ele tinha esse poder, porque ele já vinha apresentando isso desde sempre. Você imagina o que é o Rei Solar, passando por uma encarnação para poder servir de modelo e guia de fato. Você imagina a infância dessa criança, a capacidade dela. Se muitas crianças hoje em dia já são médiums, já conversam com seus amiguinhos, imagina os amiguinhos desta criança, que é o nosso Rei Solar, nas suas conversas com 9, com 10 anos de idade. Aos 12, quando a mãe perdeu ele no templo, Jesus e José e Maria, saindo de Jerusalém, foi encontrar ele no dia seguinte no templo, conversando com os doutores da lei, com 12 anos de idade. Tem outras histórias, biografias, que começaram cedo demais, a genialidade. Imagina o nosso astro-rei, como não foi também, né? E a escolha dele, quando anuncia, muita gente não acreditou, por quê? Como pode aquele homem que, né,
era uma pessoa boa, que só lidava com as pessoas mais frágeis. Como pode ele ser o Messias? A carga de preconceito. Que a gente espera que o Messias, o Salvador, seja alguém que apresente uma liderança efetiva, vistosa, seja política, seja acadêmica, seja filosófica, e não alguém que escolhe andar entre os pescadores, entre os pedreiros, entre os carpinteiros, e ter um tempo com estes, de sentar na mesa com estes, e conversar longamente sobre a vida, sobre a filosofia da vida, deste jeito maravilhoso que é adaptando o infinito à capacidade limitada de cada um e entender, que nós chamamos por parábolas. Isso é maravilhoso. Mãe, o próximo, por gentileza. E tem um atraso, viu? Eu viro, mas ele tem um atraso. Tá, tudo bem. Nós escolhemos aqui, inspirados nessa mensagem de Joana, uma lembrança de um desses documentários que assistimos e aprendemos, que é o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que é, segundo muitos, segundo Gandhi, o trecho mais lindo de toda a história religiosa do mundo. Nosso objetivo hoje não é discorrer sobre ele, mas é entender que a época de Jesus, parecido com agora, hoje em dia, o que a gente considera bem-aventurado? O que a gente considera feliz? Ora, as pessoas que atingiram sucesso financeiro, né? As celebridades, né? As pessoas que têm uma vida muito mais tranquila que a grande maioria. Nós mesmos chamamos, poxa, feliz é dessa pessoa, desse empresário, daquele outro, sem saber toda a luta que tem por trás da vida de cada um destes. Ao tempo de Jesus, bem-aventurados eram os judeus que moravam no norte de Jerusalém, que quanto mais ao norte, mais ricos eram. É como se Jerusalém fosse um conjunto de classes sociais. Na entrada lá sul, você tem os mais pobres, depois a classe média, lá no norte, tanto que no norte está o palácio que Herodes construiu, né? E um pouco no meio, um pouco mais ao sul, o grande templo de Jerusalém, que ele reconstruiu depois do Salomão ter sido destruído por Nabucodonosor, alguns séculos antes, e a história toda gira ali. E para aquelas pessoas acreditarem que aquele ser diferente, cujo olhar era intimidador para muitos, que faziam dele alguém com o seu orgulho e a violência com que queriam tratá-lo, né? Como se reconhecesse a sua magnitude, mas não aceitasse que ele fosse maior do que todos os sumos sacerdotes. Tanto assim que os dois sumos sacerdotes, Anás e seu sogro Caifás, moravam no norte de Jerusalém, eram muito ricos. E aquele dizia para os pobres, e dizendo, o Sermão da Montanha, que bem-aventurado não é só aquele mais rico, aquele do palácio, aquele que tem muitas moedas de ouro. Bem-aventurados, Jesus dizia, rompendo uma tradição do que se considera bem-aventurado, são os simples, são os que sofrem, são os que são injustiçados, são os que são largados da sociedade às margens, portanto vivem nas marginais das cidades, que nós chamamos de periferias, entorno, da onde Kardec tirou de perispírito, né? O entorno da nossa essência, que é a nossa alma. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, não aqueles mais ricos ou também romanos que exerciam por coerção o poder pela lança e que não eram, portanto, mansos nem pacíficos, viviam se guerreando. E no templo, as corruptelas entre cada um, aqueles que vendiam, né, os levitas, que por tradição são os que vendiam as coisas do templo, pombos para os mais pobres poderem colocar para abate, né? Ovelhas para os mais da classe média poderem colocar para o abate, nas tradições de oferenda, e até vacas que só para os ricos que podiam botar no abate. A lei mosaica previa que 2 pequenos pombos ou 2 rolinhas também podiam ser usados. Por quê? Para que os pobres também pudessem fazer essa oferenda. E o dinheiro usado para essa compra era específico, né? O cestério lá é específico dinheiro. Então, eles eram bancos de exchange, de troca. Quem chegava com moedas de outros locais tinha que trocar ali. Foi a esses que Jesus foi com mais firmeza
dizer para não fazer isso na casa do meu pai. Se ali era um templo que era para ajudar as pessoas a se acalmarem e meditarem da confusão que era Jerusalém, que é uma cidade fechada, daquelas antigas, é como o efeito que tem uma igreja, por mais que você não seja católico, ou de outra, dessa ou daquela religião, você entra num templo budista, aquela calma, os passarinhos, você já é provocado a meditar. É como sentar embaixo de uma árvore, ou que sentavam embaixo do abacateiro, junto com Chico Xavier. Não precisa tempo melhor que esse. Né? Mas as grandes catedrais, pelo seu silêncio convidativo, o templo tinha esse efeito. Jesus nunca disse para orar no templo, ele orava no deserto, na beira do deserto, no Monte das Oliveiras, onde se plantavam olivas, e tinham aqueles moedores de oliva, chamado Getsemane. Por isso aquele monte é chamado de Getsemane, onde Jesus ficou nos últimos dias, sabendo que iria ele ser a oferenda para o abate perseguido em nome da justiça, sendo ele manso e humilde, sendo ele o mais simples de todos, o mais injustiçado, sendo ele todo o sermão da montanha, do mais simples, manso e humilde. Ele dizia: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disser calúnias contra vós por minha causa. Ou seja, aqueles que queriam defender a ideia do Cristo seriam os bem-aventurados. Isso mudou a concepção das pessoas. Meus amigos, podem imaginar o que é hoje em dia os jovens, quando vão para as universidades, faculdades, conseguem atingir, ao invés de incutir na cabeça deles que eles só serão felizes se, depois de formados, abrirem uma empresa, forem ricos, tiverem carros, apartamentos. Que bem-aventurado não é isso. Que isso pode ser perseguido, faz parte da vida. A riqueza, ela pode distribuir, gera empregos. Mas esse não é o objetivo que faz aventurado. Tanto é que muitos dos ricos são plenamente infelizes e confusos. Infelizes e confusos. Podem aparecer, por causa das redes sociais, que têm uma vida de imenso prazer, momentâneo, por alguns anos, mas o tempo passa. Você imagina quando a consciência cobra, em nome de Jesus, o seu anjinho da guarda, dizendo: nós demos você toda a condição da riqueza para ajudar muita gente, tu não fizeste. Imagina qual vai ser a prova por depois. Deus não castiga. Em nome de Jesus, não castiga. Vai dar a ele outra oportunidade, diferente. Talvez vivendo sem nada, dependendo de doações, dependendo da caridade alheia, com orgulho às avessas para aprender a humildade, dependendo de muitas pessoas para aprender o contrário do egoísmo, que é o altruísmo, o outro. Então, aquele que está sentindo dor, saiba que a dor é uma oportunidade. E vamos para o próximo, mãe, por favor. Em relação à dor, na mensagem de Joana, nós, em relação à dor, no slide anterior tinha, não comentei, perdão. Tem uma doença... Tá, mãe, perdão. Tem uma doença muito rara, chamada analgesia congênita. Nós vimos um documentário na televisão esses dias. São pessoas que não sentem dor alguma. E muitos falam: nossa, que parece uma virtude de um super-herói. Eu também queria. Olha, eu vi o documentário, a história de um desse, hoje é adulto, marceneiro, mas a vida inteira de sofrimento. Por quê? Porque não sentir dor é não se cuidar. Então ele se queima, ele se corta. Aquilo, como não sabe que está doendo, não trata, não cuida, então ele tem todos os problemas do que você pode imaginar de tanto acidente. Como é que os pais souberam, quando ele era criança, que ele teve essa doença? Porque ele comeu a própria boca, sem sentir dor nenhuma. Esse exemplo de, nossa, que doença, que ela parece que é ótima, e só quem sofre ela sabe que, meu Deus, não sentir dor nenhuma me dá muito sofrimento. Olha que interessante essa contação, de que Deus, em nome de Maria, cuide essas pessoas que têm. São cerca de 50 pessoas no mundo, na última notícia que eu li, então é bastante cara. Mas é uma doença congênita e está por aí. Mas vendo a dor dessas pessoas, o sofrimento leva a gente a refletir que a dor, a dificuldade, é uma oportunidade para a gente crescer. É reflexo de ações passadas. Não é um castigo de Jesus, não é um castigo de Deus, sendo Ele Pai e sendo o Filho tão perfeito como é. Sobre isso, e aí sim, mãe, no próximo slide, Joana
comenta nessa mesma mensagem que estamos tirando alguns trechos. Certamente enfrentarás dificuldades, entre as quais fragilidade orgânica, efeito natural das tuas ações transatas, que se apresentam como provas e sofrimentos. Não as valorizes demasiadamente, detendo-te nelas sem coragem para seguir adiante. Não fazer disso, ai meu Deus, tenho tal problema, então não posso fazer tal outra coisa. Então não posso render mais. Algo me acomete, então não vou trabalhar. A gente tem essa tendência. Quando eu digo essas coisas, mas acho que quero deixar claro a todos, o Daniel venceu. A pessoa, o palestrante, a gente diz, o palestrante fala daquilo que já entende. Eu falo daquilo que eu tenho a maior dificuldade no mundo. Eu tenho uma dorzinha de cabeça pequena e já me atende, eu não quero ir trabalhar. Quando está 38 graus aqui no sul, meu Deus, não tenho condições de sair de casa do mercado, não vou. Vencer essas manhãzinhas, a autocomiseração, e não posso, porque na vida há biografias de gente que superou limitações que são as mais incríveis. E Jesus trabalha assim com todos os irmãos. O exemplo de um outro irmão é para nós um exemplo a aprender. Tal pessoa pode fazer, é sinal que eu também posso. E Jesus falou isso para todos. Vocês podem fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Não é a frase dele? Está no Evangelho? Não com esse linguajar mais coloquial que dissemos aqui, mas com o linguajar de um astro-rei. Que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Nós temos que chegar nessa condição. Lutando, vencendo, indo para frente, caminhando. Saltando esses obstáculos. Driblando os obstáculos ou carregando eles nas costas. Dissipando aquelas nuvens que nos fazem impedir de ver o sol, o astro-rei. Se precisar soprar, se precisar nos mudar para outra região para que não tenha mais nuvem. Achar maneiras de vencer para estar sempre iluminado. Mais um, por favor, mãe. Continua ela nessa mensagem. Permanece, portanto, na segurança em Deus e nele confia, deixando-te conduzir. Jesus apresentou um verdadeiro Deus naquela época. Porque antes era um Deus sempre do temor, sempre um Deus vingativo, sempre um Deus que punia. Porque assim que era apresentado pela rebelião. Assim era mais fácil também você conter as massas pela ameaça. Hoje em dia nos permite manter as massas pela reflexão, não mais pela lavagem cerebral. Ainda que aconteça muito por aí, não fazer tal coisa por medo de uma represália divina. Não, é não fazer tal coisa porque me faz mal. Aprendi com Jesus. Se eu estou vibrando mal, se eu estou somatizando algum problema, quer dizer, apresentando doenças do corpo, que na verdade são doenças que nascem muito antes na minha alma, nos meus pensamentos, nos meus hábitos, como diz Kardec, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. O quão educado nós somos, o quão educados são nossas emoções, que nos fazem a gente vencer esse obstáculo, e aprendendo com a dor e com o sofrimento, e usando elas como, uma bela oportunidade de aprender. Uma bela oportunidade de aprender. Como um vídeo que fizemos recentemente aqui, na mensagem do Chico, quando caiu, quis reclamar, e o irmão falou, não reclame, senão você vai vibrar no padrão daqueles que quiseram te empurrar aqui no mundo espiritual. Então agradeça. Obrigado aí pela queda, Senhor Jesus, né? É uma oportunidade de eu ficar mais vigilante para as próximas caminhadas. A gente dá uma topadinha na mesa, às vezes sai xingando, baixando o padrão vibratório, imagina, por motivos muito fúteis. Agora, você imagina grandes motivos que nos apaixonam, as políticas, as polaridades do mundo, essas coisas todas distanciaram muitos irmãos. A gente vê esse distanciamento, porque a gente se distanciou do astro-rei. Todo mundo colocou uma nuvem entre nós e o astro-rei, ou da política, ou de uma postura contra a favor do aborto, contra a favor da pena de morte, essas coisas todas, né? E botamos intermediários entre nós. E Jesus não tem. E apresentou um Deus do amor, um Deus que perdoa tantas vezes, um Deus que quer que você tenha outra chance, nascendo de novo. Foi uma ruptura também impressionante. Segue ela. Ele estará sempre do teu lado, mesmo quando não o buscares. Embora ignorado, ele é o hálito da vida em tua vida, sobre Jesus. Se, no entanto,
No momento te encontras em combalimento sob o fórceps dos testemunhos, das dificuldades. Deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção rumas no fatalismo da evolução. Então ela diz, nesses momentos que a gente sente a prova ou a expiação, através da dor ou sofrimento, pode haver diferenças, e há entre as palavras, mas estamos trabalhando com elas com os dois conceitos, né? Tem coisas que podem nos doer, uma dor no meu corpo, mas não me causa sofrimento. Eu aceitei essa dor e convivo com ela. Tem outras que não doem, não tem problema nenhum, mas eu criei, sofro, porque me sinto carente, me sinto sozinho, não me sinto amado. Né? Só tem dinheiro, tem recurso, mas não está feliz. Quantos casos não tem assim? Todos da sociedade quase, sempre tem alguma notícia. Aquele que não tem carro, diz, eu só seria feliz se tivesse um carro, porque minha vida é muito difícil. Quando ele compra um carro, passa um tempo, ele vai dizer, ah, meu Deus, esse carro também não é muito bom. Eu só seria feliz se tivesse um carro melhor, que me desse mais status. Isso é uma maneira subvertida e até meio equivocada de ler a hierarquia das necessidades de Maslow, psicólogo humanista, estudado muito nos cursos de administração, e que Joana de Angelis cita bastante, né, que o ser humano sempre melhora a categoria de necessidades até a autorrealização. Essa era a lógica de Maslow. Mas a nossa área da publicidade, do marketing, as empresas pegaram isso como sendo... A gente quer sempre melhorar e sempre nunca está feliz a ponto. Há crianças que ganharam o PlayStation 4, a criança chorou porque queria o 5, e o pai fazendo um esforço danado para isso. E aqui há milhões de crianças que não sabem o que é videogame. Não parece justo tudo isso? Então, nesses momentos de sofrimento, Joana diz, buscar ele. Jesus, eu estou aqui de novo com essa tentação, eu estou aqui de novo com esse erro, com esses pensamentos, com esse vício, com essa dificuldade. Me ajuda, me ajuda. E ao contrário do que alguns podem imaginar, não há limite do pedido. O que há o limite é da nossa tentativa, senão muda o jeito de tentar. E para a gente ir concluindo, o último slide, pode passar, mais do livro do Divaldo, que ela, nessa mensagem, numa dos seus linhas finais, ela busca imitá-lo. Né? E eu me lembrei que, antes do nome do Evangelho segundo o Espiritismo ser chamado assim, Kardec tinha a pretensão de lançar a imitação do Evangelho. Era essa a proposta, até que os Espíritos indicaram uma variante do nome, né? Nesse sentido, que podia ser mal interpretado. Né? E aqui a interpretação não precisa de muita tergiversação, né? de muita contrariedade. Esta é uma imitação da mais nobre que se pode ter. Para imitá-lo, eu preciso conhecer a vida de Jesus. Então, como é que ele tratou as pessoas? Com bondade. Como é que ele tratou os diferentes? Com bondade. Como é que ele tratou seus algozes? Com seriedade, mas com ternura, com calma. Ele não elevou a voz. Quando já lá no Sinédrio, na campanha final, pouco antes, durante o seu julgamento, nas discussões dos sacerdotes, vendo criarem mentiras sobre ele, mentiras. Ele, em nenhum momento, falou assim, eu quero ter o direito de defesa. Quero dizer que, como a gente vê por aí, né, a pessoa se defendendo, ele não precisou fazer isso. Ele sabia que tudo ali ia acontecer. E o que falava foi a vida dele em si. Dizem, nesses textos lendários, que durante a sua crucifixão, muita gente que foi ali seu algoz já começou ali a sentir o arrependimento. Erramos. Muita gente. Muita gente ficou com medo do que poderia acontecer. Quando sentiu, porque a aura, isso está em diversos textos, o momento ficou muito estranho naqueles momentos finais ali, da dureza da cruz, dos choros das Marias, dos apóstolos, do João ali, mas o apóstolo Tiago, Amélia Rodrigues nos conta com o João do Franco, né? Ali também, mas escondido, então isso não está nas escrituras sagradas, né, nos evangelhos, porque é uma história espírita. Então, Tiago, ele estava ali. Falei, meu Deus, o que essas pessoas foram vendo? Esse foi curado e está aqui. Está aqui para julgar.
para dizer, se todo mundo está dizendo, se os sacerdotes estão dizendo que ele era o mal, eu também acho que ele é mal. Já fez bem para ele. A vida não é assim. Às vezes você ajuda uma pessoa e acha que até ajuda o máximo que você pode ajudar. Depois a pessoa não só não é grata, e a gente não pode cobrar isso, mas a pessoa não só não é grata, mas como te faz mal. Te fere, vira o jogo. Você não consegue entender o que exatamente está acontecendo aqui. São as injustiças. A gente fica muito, muito, muito indignado quando alguém é injusto com a gente. Jesus ficou como? Calmo. Pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Ora, eu queria tanto botar isso em prática, imitá-lo. É um exercício. Alguém fala algo que você sabe, você reconhece que neste caso é injusto. Mas você não quer lá se defender no Facebook, você não quer lá se alertar, fazer um vídeo resposta, como a gente vê por aí a torta direito no mundo das celebridades, no mundo das políticas, no mundo em geral, das vizinhanças, dos bairros. Veja que a postura correta, do começo ao fim, não demanda respostas em gritos. É claro que a gente, limitado que ainda é, às vezes é apontado um erro nosso, a gente quer se defender, mas do indefensável, a pessoa tem razão. Por isso que, às vezes, alguns textos espíritos comentam, né, o inimigo te faz esse bem. Às vezes o inimigo aponta erros que você comete, mas você não assume, ou você esconde. Ou não sabe que comete, ou comete sabendo, mas esconde na sociedade. Não é na terra de vocês aí, meus anjos, aquela era chamada vitoriana, que muitas das corrupções humanas eram todas escondidas? As pessoas eram muito pudicas na sociedade, né? Mas eram muito complicadas da sua vida íntima. E não são assim muitas das religiões, muitos de nós. Né? Por isso é bom assumir. A gente fala de coisas que a gente tem dificuldade de viver. Né? Uma vez até mais falou, Dani, você parece espírita, fala que não é para gritar. Está gritando por quê? É verdade. Por quê? Porque eu não consegui fazer na teoria a prática. Às vezes a gente só fica na teoria, no slide do PowerPoint. Não, busca imitá-lo. Como é que fazia Jesus? E vale o alerta de alguém apontar, não faça isso porque isso não está de acordo com o que você acredita. O mundo é 90% da metade do mundo. Claro, eu estudaria 45%, digamos assim. É cristão. Você imagina se todos imitassem Jesus nos seus detalhes. Ele foi o sermão da montanha, o pobre de espírito no sentido da humildade, ele foi o manso, ele foi o injustiçado, ele foi o brando. Né? E teve essa vida de nunca julgar o outro para não correr no erro, de não ver o próprio erro atrás do nosso próprio. Então, quando a sociedade de fato imitar Jesus, em todos os seus aspectos, o mundo vai mudar. Aliás, se todo mundo imitasse Jesus, a gente não passaria nem para o mundo de transição, né? A gente pularia lá para o mundo ditoso, que é a quarta categoria, ou o mundo feliz, que é a última, claro, que é uma brincadeira aqui. Se a gente imita Jesus 100%, o mundo aqui seria na máxima categoria de mundos que Kardec classificou como perfeitos, não é isso? Depois de ditosos, que já são os mundos felizes, né? Que vem depois do mundo de regeneração, que é o nosso próximo. Temos mais alguns milênios no processo de regeneração, até conquistar todas as virtudes. Haroldo Dutra fala, né? A espiritualidade de Jesus se perdeu nos séculos de anos-luz para trás. Talvez o sistema onde ele fez sua formação divina, a sua trajetória, já não exista mais, porque as estrelas têm um período, o nosso Sol tem 10 bilhões de anos, aí deixa de ser o astro-rei, porque ele passa a ser espargir sementes, né? Átomos, que vão gerar outros sóis, recomeçando em ciclos, tudo de novo, como se fossem as reencarnações solares. A lógica da física do universo segue a lógica da nossa vida, nas reencarnações, nas relações, nas transformações que os átomos sofrem. Nós sofremos, aprendemos algo novo, isso mexe com a gente. Então Jesus é nosso Rei Solar.
E saber desses detalhes da vida dele ajuda a gente a buscar imitá-lo. Como ele fazia diante de tal situação? Como ele fez diante de tal outra situação? Ele viveu boa parte da situação. Aí passa a viver ainda hoje. Quantas das pessoas limitadas por não conseguir imaginar alguém que supera a própria carne querem casar Jesus com Maria de Madalena? Eu vi documentários desses estudos inteiros sobre isso. Pô, virou livro, Dan Brown, né? Virou filme. Né? Por quê? Porque eles querem aterrenar Jesus. Não tem como você colocar na terra um astro rei. E a terra pequenininha gira em torno dele. A gente quer fazer de Jesus a nossa imagem e semelhança. Então a gente põe arma na mão de Jesus, a gente põe Jesus como sendo impiedoso, a gente ameaça com Jesus. Como eram nas cruzadas, que a gente invadia as cidades em nome de Jesus, com os cavalos atropelando as pessoas, com a cruz, com aquele manto de cruz das cruzadas, né, do peito. Jesus não se apequena e ele continua lá, impassível. Não está preocupado com o que a gente acha ou deixa achar dele. Está preocupado com o quanto a gente pode ser feliz e não está sendo, porque valoriza demais a dor. Acha que ela é impeditiva de tudo, sendo que ela é a prova. Nós pedimos essa prova. Às vezes eu digo assim, a mãe sabe disso, que se não fosse ela, eu não tinha nada do que tenho, não seria nada do que sou. Ela fala, mas eu tento tanto, mas não consigo. Por que será? Porque quantas vezes será eu desperdicei? E se viesse fácil agora, eu continuaria errando. É um erro que nós cometemos aqui na ONG, às vezes. Você ajuda uma família tanto que não cobra contrapartida, a família se acostuma e não produz. Não vai para frente. Não pega por si só. É a brincadeira que é assim. Alguém que pedindo ajuda, mas claro, você está precisando, é para doar a todos. Eu estou fazendo uma comparação. Mas, pode ajudar a gente a carpir a horta? Ah, isso não pode. Tem tempo livre do mundo para ficar na internet em casa, mas não ajuda a carpir a horta. A gente sabe disso. A gente continua atendendo. Por quê? Porque tem um filho. A gente quer atender o filho. Se a mãe não está aproveitando a chance, não pode ser tanto só problema nosso. Né? A gente tem o filho ainda, aquela criança, para instalar a sementinha do trabalho, da boa vontade, da perseverança. Né? E que a gente aprende tudo com Jesus. Todas essas situações. E, meus anjos, era este o pensamento que eu queria trazer para vocês. E ficando também com tempo para compartilhar, para trocarmos ideias também, ainda na live. Muito obrigado e muita paz, viu? Nossa, que coisa mais linda, né? Que a Joana nos apresenta um Jesus tão nobre, tão grande, que foge do nosso entendimento, né, Daniel? Sim, sim. Foge. É inalcançável para a gente ainda imaginar que ele participou como líder espiritual de uma pleiade de espíritos muito bons em seus ofícios para formar o planeta Terra, como está na obra Caminho da Luz, segundo Emmanuel, por Chico Xavier. Que níveis? Quantas vidas ainda tem que ter? Ora, nós temos a eternidade, né? Para aprender todas essas coisas. Para poder ter tanta liberdade pelo pensamento e agir na matéria, nos atos, e saber o que fazer. Tem detalhes da vida, Ângela, se me permite, das curas, que acho que são 2 ou 3 ocasiões. Ele usa a figura simbólica da cura pela água, quando ele cura alguns cegos com a sua saliva, um pouco de areia, saliva, fazia uma maçoca e curava os cegos. Tem 2 ou 3 passagens apenas de curas, usando esse método. E há uma explicação do tempo, à época, né, em relação a isso, que são curiosidades que ele sabia, ele observava a psicologia do povo, como o povo poderia entender melhor. E sabendo, conversava com cada um na sua linguagem. Você vê, ele se deixou batizar pelo seu primo de 2º grau, João Batista, no Rio Jordão, para que se cumprisse as escrituras, que previa que o Messias seria batizado no Rio Jordão. Mas ele nunca batizou alguém. Se nós entendemos que a religião, a partir dele,
não precisa do batismo da água, essa figura que era interessante. E veja, pode ser para cada religião, isso que pode ser um gesto simbólico para cada um. É como a gente tomar um banho de mar, para quem pode, e falar, nossa, estou tão melhor. Você faz os antigos chamavam de banho de descarrego, como você dizia, né? Você troca as energias com a natureza, o pé na areia, funciona como uma espécie de fiação terra, onde as energias são trocadas e renovadas. E quem não se sente bem depois do banho no mar, depois do banho no rio gelado, limpo, por exemplo, né? Então, havia, assim, esse sentido que João Batista fazia, diferente que os judeus fazem isso, chama mitzvah. Antes de entrar no templo, eles têm que se limpar nas piscinas, que são esses banhos. Dependendo do grau de impuro que eles tinham, alguma doença, o banho tem que ser completo, por mais tempo. Uma série de regras, mosaicas, legislações pequenas de como aquilo devia funcionar para entrar no templo. Então, a figura do batismo de limpar na água era uma figura simbólica que João Batista fazia com os seus seguidores todos, para que dizendo, olha, esse momento que você está aqui, molhado aqui no rio, veja, creia e mude de vida, arrependa-se dos erros. Era o que João Batista dizia. Né? Jesus não batizou ninguém, porque ele dizia, arrependa-se, perdoe as pessoas, sem precisar de nenhum ritual, você pode fazer isso agora, pelo pensamento, pela prece. E ele como fazia, para a gente imitá-lo? De quando em quando o Evangelho mostra que ele saía um pouco do acampamento onde estavam os seus discípulos, os pescadores, e ia para o deserto orar, para ter mais paz, mais silêncio, mais só o brilho das estrelas. Então, se pensar em termos de arquitetura, de ergonomia, qual o melhor templo? As estrelas, ou as oliveiras, as árvores. A conexão com o Pai direta, né? Isso. Né? Então, são observações interessantes a respeito da vida dele. Então, saber esses pormenores nos ajuda a... Como é que eu posso imitá-lo, né? A gente se preocupa com a suntuosidade dos templos, muito comum em diversos irmãos nossos de outras religiões, às vezes até da nossa própria, e não se preocupe que e volta e meia, muitos dizem, né, quando entra naqueles centros espíritos bem antigos, que são pequenininhos, a gente sente uma energia tão poderosa, né? Muita gente diz isso, que aquela árvore está aqui há 50 anos, aquela árvore está, imagina. Né? Eu peço licença para dizer algo pessoal. Quando a gente foi lá com o Raul Teixeira conhecer a obra social dele, lá perto no bairro Niterói, isso, né? Afastado da obra que era linda, era um hexágono, se não me engano, de madeira, a estrutura da escola em si, mas afastado uns metros ali, tinha um bambuzal, aqueles bambuzais, né, bambu alto. E ele olhou para a gente naquela ocasião e falou, aqui parece que tem uma espécie de torre de energia que liga com o céu. O bambu representa essa torre na matéria, na árvore, mas ali era uma fonte que alimentava de energia toda aquela obra social. E eu ficava imaginando, onde será que é? Preciso ficar embaixo dela, será que é mais para cá, será que é mais para cá, né? Aquela criancice, assim, né? Então, você imagina quanta coisa a gente não tem para aprender. E isso tudo nos traz felicidade. Cada aprendizado novo. Ontem uma senhora que tem 50 anos de educação, de sala de aula, me disse, Daniel, quando uma criança aprende que casa não é com Z, é com S, o que ela fica depois que aprende? Ela fica feliz. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe quando você passa a escrever a palavra certa, você, puxa, eu escrevi errado, agora aprendi. E você fica feliz com um aprendizado novo, um avanço novo. Você imagina quantos S's e Z's nós temos para aprender nesse mundão, desse universo afora? Tudo nos trará felicidade plena. Né? Então, é uma frase de Joana de Ângeles, né? Somente uma fatalidade nos aguarda, a plenitude da vida. Então, a única fatalidade que existe é que um dia seremos plenos. Estamos aí na caminhada. Isso mesmo. Elza, deixar você fazer seu comentário no aprendizado de hoje. Olha, eu sei, sempre, a gente fica sem palavras quando a gente pode ouvir a Jesus. Ouvir Jesus através daquelas inspirações que nos chegam, através de pessoas que trazem aquilo que a gente às vezes não consegue chegar até lá. Temos intermediário hoje, que é o Daniel.
trazendo isso para a gente. Direto da cozinha da ONG Instituto Mutirão. Então, do manancial do alimento ali do corpo, onde as crianças são servidas, nós recebemos o alimento para a alma. Para nós, é a figura máxima da cristandade, é Jesus. E ele não veio só para os cristãos, ele veio já antecipadamente para o mundo, já que é o governador da terra, né, Daniel? Então, religiosidade, espiritualidade nos liga a Jesus, não é? Não temos a cruz, não carregamos uma cruz no pescoço, porque nós carregamos Jesus na nossa mente, no nosso coração. E a prática não é exterior, a prática ela parte de dentro, com essa briga interior que nós temos conosco mesmo, para tentar imitar Jesus. Nós não vamos conseguir nessa encarnação, nem na próxima, mas a gente não vai desistir, porque ele falou que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, se ele falou, a gente acredita nele, não é? Sim. Isso mesmo. Olha, aqui está... quem quiser fazer contribuição, os detalhes, vai ficar aí no Facebook do Grupo Joana de Anjos Spirit Society. As pessoas que quiserem fazer doação, qualquer doação, qualquer quantidade, soma valores, né, Daniel? Porque aqui, um pouquinho ali, quantas pessoas poderão ser ajudadas, acolhidas nesse trabalho tão lindo que o Daniel faz, alfabetizar os idosos, colher os drogados, as famílias que vivem na miséria, né, Daniel, no mundo do crime, trazendo os ensinamentos morais que o Cristo espera que todos nós um dia vivenciaremos esses ensinamentos, né? Então, é uma escola, né? Sim, aí é uma escola de vida. É uma escola. Para todos nós somos os que mais aprendemos. Os que são voluntários aqui são os que mais aprendem, sabe? Então, essa é a maior alegria desse trabalho, é aprender sempre com eles, né? Aprender todos os dias. Então, muito obrigado por essa oportunidade, a divulgação da ONG. Então, a Michelle está aqui pertinho, ela que toca o dia a dia, que cresceu aqui na vila. Tem 4 filhos. Cadê? Manda ela dar um tchau aqui pra gente. Dá um tchau aqui. Aqui, ó. Cadê? Oi, parabéns, viu? Esse trabalho lindo, maravilhoso. Eu estou aqui. Eu estava ali no salão nosso, né, que tem o quadro negro, todo bonitinho, e a internet lá falhou, que fica mais longe do mundo, então a gente veio correndo para cá. Foi para a cozinha. Foi para a cozinha. Vamos fazer da cozinha aqui. Então... que ótimo. Ô, Daniel, tem umas pessoas aqui que deixaram. A Camila deixou um... Boa tarde, querida. Tarde. Amiga querida, família querida. Camila, obrigado. Aqui ela... Boa tarde, querida. Camila sempre nos ajuda, querida. Ai, que bom. Aqui a nossa querida Cristina, que mora no México. Que legal. Sempre aqui conosco. Temos aqui a Ângela Soares dos Reis. Ela é perto de Los Angeles, Estados Unidos. San Diego, acho, Mas ela botou Aparecida São Paulo ali, mãe, ó. Ela está lá agora, com o pai dela. Olha quem está aqui conosco, Munir. Olá, Munir, abraço, saudades. Uma das almas mais generosas que eu conheci nessa vida, Munir. Mais adiantadas, queridos demais. Aqui temos a Iraci. Boa tarde. Aqui, Luxemburgo. Gratidão. O sobrenome da minha filha, Maia. Aqui a nossa querida Dani, aqui de Londres, nossa amiga querida. Obrigado, Dani. Aqui a Rosa Dias. Boa noite. Boa noite. Ai, a nossa querida Zezezinha. Boa noite, Zezé. Beijo a todos.
Beijo a todos. Aqui a Lili Maia. Um abraço. E é isso. Estavam aqui conosco e com certeza essa live vai ficar rodando em vários lares, onde Jesus vai se adentrar e tocar em cada coração que ouvir essa palestra, porque a mensagem do Cristo, ela tem que, como a Elza disse, ela tem que ficar nos nossos corações, não só nas palavras, né? Não adianta nada, né, Daniel, a gente saber muito sobre a vida de Jesus se a gente não vivenciar os seus ensinamentos, né? Isso. Convite. Esse é o ponto principal. Isso mesmo. Então, nós vamos pedir para a Elza fazer a nossa prece. Nós vamos aproveitar esse momento, esse clima tão gostoso, com a presença dos benfeitores amados, para a gente, do nosso coração, enviar as energias de amor para todos aqueles que estão pensando em cometer o suicídio, para que chegue essa energia de amor, que é o nosso desejo, para que eles sejam distraídos com uma música, com uma chamada de um amigo, com uma mensagem inesperada, mas que eles não partam por esse gesto difícil de recuperar. E orar também por aqueles que partiram, não é? Por esse gesto dolorido. Rogando a Jesus, o divino amigo, excelso benfeitor das nossas vidas. Que alegria, Senhor Jesus, conhecermos o teu amor imenso que nos inunda a alma e nossos corações, permitindo que possamos despertar para a vida, para essa vida que nos oferece o teu amor, a vida com nossos familiares, através do silêncio, da serenidade, do diálogo fraterno, a mão que estendemos para o próximo necessitado, aqueles que podem nos ajudar na ONG, onde somos os braços estendidos de todo mundo para os pequeninos que precisam. Que alegria, Jesus, podemos estar nessa sala virtual imensa, estando com todos em todos os lares, no abraço fraternal, dessa amizade que Jesus nos ensina, da fraternidade, do amai-vos uns aos outros. Assim pedimos ao Senhor da vida que possa diminuir a dor daqueles que perderam seus entes caros nestes momentos de Covid, ou pelo suicídio, que nos chegam tantos pedidos de ajuda, de orações, que pedimos aos benfeitores amados ajudar todas essas famílias a que se acalmem e confiem e continuem na vida a serviço uns dos outros, servindo ao próximo como nos ensina Jesus. Estaremos servindo a Jesus. Sê conosco, Divino Mestre, amado de todas as horas. Que esse passe espiritual possa atender a todos os nossos irmãos do mundo, a todas as famílias, Jesus adentrando, iluminando tetos, paredes e chão, fortalecendo os corações doloridos, auxiliando aqueles que estão em depressões, que possam, em nome de Jesus, se fortalecer e viver a vida, essa vida que nos oferecem, nessa existência, a nosso aprimoramento espiritual. Pedimos então, Senhor da vida, que o teu amor infinito e bom esteja conosco até a próxima semana, que possamos vivenciar dia a dia os teus ensinamentos, tentando imitar-te, Senhor Jesus, segurando a rédea dos nossos impulsos e colocando em prática o sol interior. Assim, a nossa gratidão aos benfeitores amados que nos conduzem, a Joana de Ângeles, que nos traz o despertamento da mulher e do homem que somos, na integralidade, e que possamos assim, Senhor Jesus, estar contigo pedindo-te, sê conosco, Senhor da vida, um tanto mais. Despede-nos na sua paz.
Que assim seja, Senhor Jesus. Gratidão. Obrigada, Elza. Prece linda que lava os nossos corações. Então, nós vamos desejar a todos uma boa semana, que os ensinamentos de hoje possam perdurar nos nossos corações, nas nossas mentes, e refletindo sobre tudo aquilo que nos foi passado, né? Esse ensinamento tão nobre, que é a fatalidade de todos nós, que somos espíritos eternos, é realmente aprender os ensinamentos de Cristo, para que a gente possa desfrutar de mundos melhores, né? Com mais felicidade. Obrigada, Daniel, que Jesus abençoe a sua família, essa grande família, né? Porque são todos aí famílias, né? E muito obrigada, Elza, querida, e que todos possam receber o abraço carinhoso da nossa mentora, que nos acolhe sempre com o seu amor e o seu carinho, né? Então, nós nos despedimos com muita paz e muito amor. Beijo a todos. Obrigada. Beijo a todos. Obrigado a vocês. Tchau, meus amigos. Tchau.